Então bora lá, morfologia parte 3. Pessoal, vamos conversar aí, né, com o estudo do uso da preposição. O que é a preposição? A preposição é uma palavra invariável, certo? Preposição é uma palavra invariável que liga vocábulos ou orações, subordinando um ao outro. Caracteriza assim por ser um conectivo. Veja os exemplos. Ó, tem duas classes na língua portuguesa que funcionam como conectivo. São as conjunções e as preposições, beleza? Perceba casa de José. Se eu digo casa José, não faz sentido. Mas se eu digo casa de José, eu quero dizer que José possui casa. Essa preposição, ela tá ligando dois nomes e indica posse, beleza? Nesse caso, a preposição liga dois termos, dois substantivos. Quando eu digo chegou, correu para chegar a tempo. Correu com que finalidade? Para chegar a tempo. No primeiro caso, ligou substantivos. Agora a preposição já liga duas orações. Correu é uma oração. Para chegar a tempo é a segunda oração. Correu com que finalidade? Para chegar a tempo. A tempo. Então, preposição é uma classe variável e invariável. Invariável, né? Então, aí tá aí algumas características, ó. É uma classe invariável. Funciona como conectivo. E por último, não exerce função sintática. Não exerce função sintática. Beleza? Preposição é um termo variável, invariável, invariável. E não exerce função sintática. A preposição, ela liga palavras, ela liga orações, beleza? A preposição liga palavras e liga orações. E a preposição é variável, invariável, invariável. Elas são divididas em essenciais e acidentais. Elas são divididas em essenciais e acidentais. Fechou? Bora lá. Preposição é variável, invariável, invariável. Beleza? Caracteriza por ser o quê? Um conectivo. E ela liga dois vocábulos ou duas orações. Preposições essenciais. A, ante, até, após. A, ante, até, após. A, repete comigo aí de casa, não me rouba não. A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, per, por, perante. Sem, sob, sobre, trás. Faltou o per aqui. Cai em desuso, mas também ainda é preposição, beleza? Preposições essenciais, todo mundo. A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, per, por, perante. Sem, sob, sobre, trás. Lembrando que a preposição, ela funciona como conectivo. Ela liga palavras e liga orações. Beleza? A preposição, ela funciona como o quê? Conectivo. Liga palavras e liga orações. Preposições essenciais, todo mundo, repete de casa. A, ante, até, após. Com, contra. De, desde. Em, entre. Para, per, por, perante. Sem, sob, sobre, trás. Essas são as essenciais. Acidentais são aquelas. Quais são as preposições acidentais? São aquelas que originalmente pertencem a outra classe gramatical. Exemplo, conjunções, advérbios, mas em determinadas frases passam a usar-se como preposição. Exemplos aqui que caem, ó. O como, no sentido de na qualidade de. O durante, você substituindo por. Conforme e segundo, você substituindo por de acordo com. Exemplo, tinha-o como amigo. Eu posso dizer tinha João como amigo. Tinha João na qualidade de amigo. Estamos diante de uma preposição acidental. Porque o como, em regra, ele é uma conjunção.
Mas nesse contexto aqui, ele foi usado com uma preposição acidental. Segundo as previsões, teremos sol neste domingo. De acordo com as previsões, ó, o segundo é uma conjunção conformativa. Mas nesse caso está como preposição acidental. Beleza? Locução prepositiva. O que seria a locução prepositiva? É um conjunto de palavras que funciona como preposição. Detalhe, termina sempre por preposição. Beleza? Ponto mais importante aqui, ó. Termina sempre por preposição. Exemplo, abaixo de, antes de acordo com, a respeito de, devido a, apesar de, a despeito de, em virtude de, em razão de, graças a. Ó, detalhe, esse a despeito de é concessiva, beleza? Locução prepositiva concessiva, cai demais em prova. Pode introduzir aí uma oração concessiva. Então a locução prepositiva sempre termina em preposição. Abaixo de, antes de acordo com, a respeito de, devido a, apesar de, a despeito de, em virtude de, em razão de, graças a. Abaixo de, antes de acordo com, a respeito de, devido a, apesar de, a despeito de, em razão de, graças a. Então, preposição funciona como conectivo. Presta atenção. Preposição funciona como conectivo, porque liga palavras, liga orações. É uma classe variável, invariável, invariável. Funciona como conectivo e não exerce função sintática. Lembrando, SIP, conjunção, interjeição e preposição não exercem função sintática. Conjunção, preposição, conjunção, interjeição e preposição não exercem função sintática. Conjunção, interjeição e preposição não exercem função sintática. Preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. A, ante, até, após. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sobre, traz. Essas acidentais são aquelas que, pelo contexto, vira preposição. Exemplo, como na qualidade de. O como na qualidade de, durante substituiu por, conforme segundo substituiu por, de acordo com. Alguém sabe a diferença de preposição nocional e relacional? Quem é que sabe essa diferença? Quem sabe essa diferença? Preposição nocional e relacional. Alguém sabe aí? Ou nunca ouviu falar sobre? Bora lá. Preposição nocional. A preposição nocional, ela exprime sentido. Que é diferente da relacional, porque é uma exigência gramatical. É uma exigência do verbo ou do nome. Geralmente introduz objeto indireto ou complemento nominal. Vocês vão aprender isso aí lá na frente. Quando a preposição está ali só por uma exigência do verbo ou do nome, é preposição relacional. Ela está relacionada pelo verbo ou pelo nome. Já a nocional, ela exprime o sentido. E geralmente introduz um adjunto adnominal e um adjunto adverbial. Geralmente o termo pode ser retirado. Exemplo. Eu gosto de vocês. Eu gosto de vocês. Quem é o verbo gosto? Eu, sujeito simples. Gente, eu gosto de vocês ou eu gosto de vocês. Perceba, eu tenho que falar eu gosto de vocês, porque quem gosta
gosta de alguém ou de alguma coisa. A preposição de, ela tá aí por causa do verbo gostar. É uma exigência verbal. Ela está relacionada pelo verbo. Então aqui estamos diante de uma preposição relacional. Mas se eu digo a casa de Juca caiu. Caiu a casa de Juca caiu. Esse dia aqui, o termo casa que vem antes pede preposição? A casa caiu. O que caiu a casa, tá de boa. Mas eu botei de Juca para indicar um sentido. Não foi casa de Davi, não foi casa de Wilson, foi casa de Juca. Aqui tá para indicar posse. Se tá só para indicar sentido, eita, é uma preposição nocional. Então se indica só sentido nocional. Se tá por uma exigência do verbo ou do nome, relacional. Mais na frente eu faço um exercício sobre. Se exprimir sentido é preposição o quê? Nocional. Por uma exigência gramatical, a exigência do verbo ou do nome é preposição o quê? Relacional. Beleza? Então, quando introduz objeto indireto ou complemento nominal, é relacional. Quando introduz adjunta e nominal, adjunta adverbial, nocional. Anota aí, filho. Anota aí. É sim, deixa eu beber uma água. Hidratem-se. A marca Me Leve. A marca Me Leve. Claro que aqui é só uma licença poética, né? Para dar o nome a uma marca. Mas Me Leve, começar uma frase com pronome oblíquo ato não é errado. O correto seria leve-me, né? Nunca se começa uma frase com pronome oblíquo ato. Aqui é um desvio da norma padrão da língua portuguesa. Na realidade, contra a marca, né? Água aqui top, mineral. Bora lá, próximo slide. Conjunção. Conjunção é a outra classe que funciona como conectivo. A conjunção também funciona como conectivo. Beleza? Existem as conjunções coordenadas e existem as conjunções subordinadas. Exemplo, ó. Nós temos as conjunções coordenadas, conjunções subordinadas integrantes e conjunções subordinadas adverbiais. Bora lá. Quando eu falar com vocês, gente, vocês, oi. Nós temos quantos tipos de conjunções? Vocês falam, calma, Wilson, nós temos 3, tu já ensinou, filho. Conjunções coordenadas, conjunções subordinadas integrantes e subordinadas adverbiais. Beleza? As conjunções coordenadas têm um bizu, né? EK. Quando eu falar, gente, vocês, oi. Qual o bizu das conjunções coordenadas? Vocês responderão EK. Por que explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Então, quando eu digo gente, vocês falam o quê? Responde aí. Gente. Oi. Qual o bizu das conjunções coordenadas? Vocês respondem EK. Responde de casa. Qual o bizu das conjunções coordenadas? EK. Conjunções coordenadas, ó. Deixa eu dar um bizu logo. Introduzem oração coordenada sindética. Orações coordenadas sindéticas, beleza?
Conjunção coordenada, qual bizu? EK, explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Vamos a cada uma delas. Primeiro, aditiva. As conjunções coordenativas aditivas. As conjunções coordenativas aditivas ligam orações ou palavras expressando ideia de acrescentamento ou adição. Então, a aditiva, ela dá a ideia de adição. O Wilson estuda e trabalha. E detalhe, ó, a sua pesquisa é clara e objetiva. O que é clara e objetiva? A sua pesquisa. Esse E aqui, ele está adicionando palavras, né? Então, aqui ele está adicionando palavras. Está ligando palavras, mas pode ligar orações. Ele não só, ó a correlação, como também, ele não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório da ideia de edição. Porra, não é rinite, não. Acho que eu gripei, mas não tô rinite, não. Quer dizer, até hoje, né? Acho que eu gripei, tomei chuva hoje. Bora lá. O Wilson estuda e trabalha. O Wilson estuda é uma ação e trabalha é outra oração. O Wilson não só estuda, bem como trabalha. O Wilson não só estuda, bem como trabalha. O Wilson tanto estuda quanto trabalha. Rapaz, tu consegue encher essas duas pra mim? Pronto. O Wilson não só estuda, como trabalha. O Wilson nem estuda, nem trabalha. O Wilson não só estudou, mas ainda ensinou. Então aí dá a ideia de adição, beleza? A diversidade. Ligam duas orações ou palavras expressando a ideia de contraste ou compensação. Ó, as adversativas podem indicar oposição, né? Outro nome que pode ser dado, inversão, argumentativa. Inversão argumentativa. Exemplo, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Tentei chegar cedo, porém não consegui. Entretanto, não consegui. Mas não consegui. Então, a diversidade, gente, dá ideia de quê? De oposição. Pessoal, quem é que tá na live aí? Manda um oi aí, prof. Manda um coração aí. Beleza. Manda um coração pro prof aí. Tô sentindo saudade dessa galera. Adoeci aqui, mesmo assim eu vim da aula. Me desculpem aí pela agonia. Mas eu tô aqui todo travado já. Quando sair da aula que eu vou passar ali e comprar os remédios. A gente adoece, mas a missão continua. Tem que vir da aula pra vocês. Fernanda Melo, oi. Elias, show. Bruno Rubens, Hope. Moisés Elson, oi. Felipe, oi. Mais alguém presente aí? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio da aula? Tá tranquilo? Tem alguma sugestão aí? Qualquer coisa, perguntem aí no comentário, beleza? A aula ao vivo tem essa vantagem de vocês interagirem com o professor Kaique. Só tá comentando aí os futuros oficiais da Polícia Militar da Bahia. Então bora lá. Conjunções coordenadas. Qual bizu? EK explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Beleza? Introduzem oração coordenada sindética. Continuando. Alternativa. Ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância ou escolha, indicando o fato que se realizam separadamente. São elas ou, ora, já, quer, seja, talvez. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. O Wilson ora estuda, ora trabalha. Doces ou chocolates engordam. Seja estudando, seja ensinando, ele é o melhor. Então lembrando, ó, as alternativas, elas podem dar ideia de alternância. Ou exclusão, beleza? Alternância ou exclusão. Tudo ok, valeu, Fernando. Alternância ou exclusão. Top. Próxima, conclusiva. A conclusiva, ela dá ideia de conclusão ou consequência. Vou pintar aqui de verde.
Conclusão, consequência, beleza? São elas. Logo, pois, detalhe, esse pois é depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Beleza? Tem um advérbio também que indica a conclusão, destarte. A gente vai aprender lá na frente, caiu no CFO, beleza? Destarte indica a conclusão também. Só não é uma conjunção, é um advérbio. Exemplo. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Perceba que, portanto, não ficou nervosa é uma consequência de ela estar muito preparada, é uma conclusão. Detalhe, ó, sempre que o pois estiver entre vírgulas, vai ser conclusivo. Ou Wilson, pois para ser conclusivo. O pois para ser conclusivo tem que estar entre duas vírgulas, é? Não, mas se tiver, confirma. Explicativa. Liga uma oração anterior a uma oração que explica, que justifica a ideia nela contida. São elas que, porque, pois, antes do verbo e porquanto. Não demore, que o filme já vai começar. Que o filme já vai começar, ó, é uma explicação para o não demore. Perceba que o verbo está no imperativo. Sempre que o verbo da primeira oração tiver no imperativo, o que vem depois é uma explicação e não causa. Porque às vezes a gente fica com dúvida, né? Por exemplo, se eu colocasse o pois aqui, não demore, pois o filme vai começar. Aí você não saberia se o pois é conclusivo ou explicativo. É explicativo, porque antes, ó, tem um verbo no imperativo. Perceba, quando a gente dá uma ordem a alguém, não demore. A pessoa quer mandar em mim, aí vem a explicação para aquela ordem. Beleza? Então, volta. Conjunções coordenadas, qual bizu? EK, explicativa, conclusiva, aditiva. Aditiva, adversativa e alternativa. Conjunções coordenadas. Gente, vocês respondem? Oi. Conjunções coordenadas. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Explicativa vai dar a ideia de explicação sobre algo que aconteceu. Conclusiva dá a ideia de conclusão ou consequência. Aditiva dá a ideia de soma, de acrescentamento. Adversativa é uma oposição, uma contrariedade. E alternativa é alternância ou exclusão. Bora lá. Aí eu deixei um espaço aqui. Deixa eu passar. Algumas observações. Atenção. E antes agora, quando são adversativas, equivalem ao mas. Carlos fala e não faz. Ele fala, porém não faz, mas não faz. Aqui é oposição. O bom educador não proíbe, antes orienta. O bom educador não proíbe, mas orienta, pode cair na sua prova, adversidade. Sou muito bom, agora bobo não sou. Eu sou muito bom, mas não sou bobo. Ó, mas da ideia de adversidade também. Se encaixa como conjunção adversativa. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido muito bem. Mas poderiam ter ido muito bem. Beleza? Outra coisa que eu quero falar, gente. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. Ó. Não, eu desenrolo aqui. Ó. Os ladrões roubaram e foram presos. Pessoal, os ladrões roubaram, vocês concordam que é uma causa? O fato de os ladrões terem roubado, fizeram com que eles fossem presos. Quando você encaixa nisso aí, o fato de fez com que indica consequência. Os ladrões roubaram é uma causa. E qual é o efeito disso? Efeito e foram presos. Esse I aqui ele é conclusivo. Porque indica uma consequência. Então, cuidado, nem sempre o I é aditivo. Outro exemplo é aqui, ó, quando ele é adversativo. Carlos fala e não faz. Aqui esse E, ele é
adversativo. O E ainda pode ser final. Chamarei Dudu e darei uma bronca. Chamarei Dudu e darei uma bronca. Chamarei Dudu para dar uma bronca. O E, quando ele é adversativo, o E adversativo geralmente vem negando, não entenda. Ele geralmente vem negando quando antes tem uma ação positiva. Porque positivo e negativo é oposição. Oposição é diversidade. Muito e pouco. Ele fala muito, mas pouco faz. É oposição. Ele fala muito e faz pouco. Beleza? E conclusivo, você substitui por pois. Você tem que achar a ideia de causa e consequência. Se não, é conjunção adversativa quando equivale a mas sim. Conseguimos vencer não por protecionismo, mas sim por capacidade. Então esse se não junto aí vai ser adversativo quando você substitui por mas sim. Das conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, como porém, contudo, entretanto, todavia, podem vir no início ou no meio. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Perceba, gente. Ó, não cabe vírgula depois do mas. Não cabe vírgula depois do mas, beleza? Ninguém respondeu a pergunta. Os alunos, porém, sabiam a resposta. Do porém pode, mas do mas não cabe vírgula depois dele. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos da oração que pertence. Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. Eu disse, sempre que o pois estiver entre duas vírgulas, ele é conclusivo. Quando é conjunção explicativa, o pois vem geralmente após um verbo no imperativo e sempre no início da oração que pertence. Não tenha receio. Ó, verbo no imperativo, tenha. Dando um conselho. Pois eu a protegerei. Não tenha receio. Qual a explicação para isso? Pois eu a protegerei. Agora, conjunções subordinativas. Fazer uma tabela aqui. Ó, causal, condicional. Pô, condicional ficou feio. Peraí. Causal, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa. Conjunções causais. Anota aí, já que, visto que, na medida em que, porque, dado que, uma vez que, entre outras. Exemplo. Não fui à aula de Wilson, já que choveu. Não fui à aula de Wilson na medida em que choveu. Outra causal é o como, no início do período, substituiu por já que. Como choveu, não fui à aula de Wilson. Já que choveu, não fui à aula de Wilson. As vendas baixarão. Consequência.
Uma vez que os juros subiram. A causa das vendas baixarem é porque os juros subiram. Condicional. Indica condição. Se você estudar, logo passará. Caso você estude, você passará. Você passará contanto que estude. Você passará uma vez que estude, uma vez que pode ser condicional também. Você passará desde que estude. Você não passará a menos que estude, a não ser que estude. Salvo se estudar, exceto se estudar. Tá aí algumas conjunções. Concessiva é um obstáculo que a gente passa por cima. Embora esteja chovendo, irei à aula de Wilson. Ainda que esteja chovendo, irei à aula de Wilson. Conquanto, junto, esteja chovendo, irei à aula de Wilson. Posto que, por mais que, malgrado, junto, apesar de, ou apesar de que, beleza? Algumas conjunções concessivas aí. Consecutiva, lembra, depois do tesão vem a consequência. Sempre que tiver tão, tamanho, tal e tanto, e o que depois vai ser consecutiva. Ele é tão inteligente que foi o primeiro colocado. Quem foi o primeiro colocado é a consequência. Ele estudou tanto que foi aprovado. Estudar tanto é a causa. Qual a consequência? Que foi aprovado. Depois do tesão vem a consequência. Sempre que tiver tão, tamanho, tal, tanto que, vai ser consecutiva. Outro, de maneira que, de modo que, de jeito que, vai indicar consequência. Conformidade, tudo aconteceu segundo previmos. Segundo, conforme, consoante, como, indica conformidade. Outra tabelinha. Poxa. Tabelinha do novinho. Agora eu aprendi, pô. Isso é burro, é? Melhorou, não melhorou, gente? Aí agora, ó. Deixa eu ver. Comparativa. Final. Temporal. Proporcional. E modal. Comparativa. Como. Assim como. Tal qual. Aí tem mais ou menos do que. E esse do pode ser retirado, maior ou menor do que, beleza? O Wilson joga como o Neymar. O Wilson joga assim como o Neymar joga. Final, indica finalidade, né? Para quê? O aluno estuda para que a vida mude. A fim de que, e esse a fim é separado, meu filho, o próprio que e o porquê junto. Orai, porque não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Temporal. Quando? Quando eu passar na polícia, tudo mudará. Enquanto
Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Enquanto houver razões, simultaneidade, beleza? Depois que, antes que, logo que. Mal com L. Mal chegou, foi aplaudido. Foi aplaudido quando? Mal chegou. Beleza? Desde que minha vida mudou desde que eu entrei na polícia, de lá pra cá. Logo que, assim que também, entre outros. Proporcional à medida que a proporção que ao passo que ainda tem aquelas, né? Quanto mais ou quanto menos, beleza? Daí proporcionalidade. E o modal é quando tem um sem que. O Wilson saiu sem que os alunos percebessem. É o modo de como ele saiu. Conjunções subordinativas. Bizu. Bizu. 6. FTPM. 6 delas começam com C. FTPM. Mas o Wilson, como é que eu vou lembrar 6? É só você lembrar que a outra que começa com C é coordenada, que é a conclusiva, é K, explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Beleza? Então, ó, conjunção causal indica causa. Condicional indica condição. Concessiva é um obstáculo que a gente passa por cima. Consecutiva, consequência. Lembrando, relação de causa e efeito. Conformativa, conformidade. Comparativa, comparação. Final, finalidade. Temporal, tempo. Proporcional, proporção. Modal, indica o modo. Essa tabela não foi? Ó, mais uma coisa sobre conjunções. Conjunções integrantes. Conjunções integrantes. Geralmente é o que ou se. Quando é que esse que ou se é conjunção integrante? Quando nós substituirmos por isso ou disso. Lembrando, quando tem uma conjunção integrante, ó, ela introduz a oração subordinada substantiva. Grava isso aí. Sempre que tem conjunção integrante, tem a oração subordinada substantiva. Primeira informação. Segunda informação. Função catafórica. Função catafórica. E o que isso quer dizer? Ela joga o texto para frente. Beleza? Joga o texto para frente. Exemplo. Aquela música de Menos é Mais. Eu sei. Pum. Eu não vou te ligar, mas é na outra parte, assim, ó. Eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu bebê. Eu sei que deve estar com ele agora. Ó. Eu sei que deve estar com continuação. Eu sei o que? Eu sei isso. Quando eu faço a pergunta por quê, a resposta vai para frente. Então aqui é uma conjunção integrante. O que é que eu sei que deve estar com ele agora? Eu sei isso. Aqui é uma conjunção integrante. E aí daqui para frente, ó,
eu já tenho uma oração subordinada substantiva, que pode ser subjetiva, objetiva, direta, objetiva, indireta, completiva, nominal, predicativa ou positiva, coisa que a gente vai aprender depois. Tchau e obrigado. Numeral. Numeral é a palavra que indica seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em uma determinada sequência. Numeral cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, porque indica o quê? Ordem. Numeral multiplicativo, dobro, triplo, beleza? Numeral fracionário, terço, quarto, quinto. Lembrando que o numeral pode ser numeral adjetivo ou numeral substantivo. Exemplo, 2 alunos, chegaram. Vou mudar. 2 alunos vieram, botar um verbo menor para caber aqui. Quem é que vieram? 2 alunos. 2 o quê? 2 alunos. Aqui é um numeral adjetivo. Porque o numeral adjetivo, ele acompanha o substantivo. Por outro lado, nós temos a frase. 2 passaram. Quem passaram? 2. Esse 2 está substituindo logo o numeral substantivo. Quem é que está aí na live? Dá um salve pro prof aí. Bateu a carência, bateu saudade de vocês. Aí eu lembro daquele pagode. Bateu saudade. Eu lembro do tempo que a gente estudou. Hope Felipe. Adsumos. Adsumos é o quê? Salve. Hope. Interjeição. Lembrando, interjeição não exerce função sintática. Interjeição exprime. Eu tô ligado, eu falei bastante. Exprime emoção, sentimento, estado de espírito. Nossa, credo, socorro, af. Interjeição é o que é que eu quero que você lembre de interjeição. A caneta tá descarregando. Interjeição, ó, é uma classe variável, invariável, invariável. E detalhe, ó, não exerce função sintática. Beleza? Verbo. Pessoal, no futuro próximo, a gente vai ter uma aula só de verbo. Por enquanto é um resuminho hoje. Se ligue. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Top. Para ter oração precisa de um verbo. Exemplos de verbo que indicam ação: fazer, mandar, construir, comprar, estudar, amar. Exemplos de verbos que indicam estado: ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Exemplos de verbo que indicam ocorrência: acontecer, suceder, passar, ocorrer, decorrer. Exemplos de verbo que indicam fenômeno: chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Exemplos de verbo que indicam desejo: aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar. Flexão verbal, flexão em número, singular, um sujeito, plural, vários sujeitos. Flexão de pessoa, quem fala, eu, nós. Com quem fala, tu e vós. De quem se fala, ele ou eles. Primeira pessoa, com quem fala. Ou melhor, primeira pessoa, quem fala, eu ou nós no plural. Segunda pessoa, com quem fala, tu ou vós, vós no plural. E de quem fala, ele ou ela. É o falante, ouvinte e assunto, beleza? Flexão em modo. Ó, o modo indicativo. Deixa eu
fazer uma tabela aqui. Tabelinha do novinho, tabelinha do novinho. Ai, 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 ai. Modo indicativo. Subjuntivo. Imperativo. O verbo ele pode aparecer de diversas formas, pô. Ele pode aparecer indicando uma certeza. Isso indica certeza. Se ele indica um fato, vai ser o modo indicativo. O verbo ele pode aparecer indicando uma dúvida, né? Chamamos também de possibilidade. Ou hipótese. Se ele indicar dúvida, possibilidade ou hipótese é subjuntivo. E o verbo pode dar uma ordem, um conselho, uma súplica, um pedido. Então, bora lá. Modos verbais. Nós temos quantos modos verbais? Bruno Gomes botou... Ad sumos é o lema que significa que estamos. Eu tô ligado, irmão, porque eu tava tirando onda com o Davi. Davi é parceiro. Falei pra perturbar ele. Bora lá. Indicativo. Indica certeza. Fato. Subjuntivo. Dúvida, possibilidade ou hipótese. Imperativo, ordem, conselho ou pedido. Senhoras e senhores, todo mundo aí de casa, vem comigo, novinhos. O modo verbal, nós temos quantos modos verbais? 3. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, acho que assim fica melhor. O modo indicativo indica o quê? Certeza, momento da fala. E o modo subjuntivo, dúvida, possibilidade ou hipótese. E o modo imperativo, ordem, conselho ou pedido. Então, qual é o modo que indica certeza? Respondam comigo. Quando eu fizer gente, vocês respondem oi, oi, oi. O modo indicativo indica o quê? Certeza. E o modo subjuntivo? Dúvida, possibilidade ou hipótese. Não, aqui fica de otário. E o modo subjuntivo? Dúvida, possibilidade ou hipótese. E o modo imperativo? Ordem, conselho ou pedido. Flexões nominais. O verbo pode aparecer na flexão de infinitivo, particípio ou gerúndio. Infinitivo é o verbo terminado em R. Aí nós temos o primeiro grupo verbal, AR, né? Primeira família. Primeira conjugação. Segundo, ER ou OR. E terceira, IR. Né? Infinitivo, primeira família, AR. Segunda família, R ou OR. Terceira família, IR. Particípio. Se o verbo for regular, é do, dar, né? Ido, ado, beleza. Ou nas formas irregulares, com verbos irregulares, gotoso, gotói só. E o gerúndio é verbo terminado em quê, meu pai? NDO, que geralmente expressa um fato que está ocorrendo. O verbo ele flexiona em tempo também. Tempo passado é um acontecimento anterior ao momento em que se fala. Tempo presente, acontecimento simultâneo ao momento em que se fala. E o futuro, um acontecimento posterior. Lembrando que o passado pode ser chamado de pretérito. Beleza? Então, bora lá. Queres tabela? Nós temos o modo indicativo. Esse modo indicativo, ele tem 6 tempos verbais. São eles: são eles
3 no passado. Um no presente. E 2 no futuro. Rapaz, minha tabela tá ficando massa, Luiz Grama. Rapaz. Rapaz, que parada. Bora lá. Pretérito é o mesmo que o passado, gente. A gente tem o pretérito perfeito. É aquele passado perfeito, o passado concluído. Beleza? Rapaz. Olha que varada. Pretérito perfeito. Nós temos o pretérito imperfeito, que é a ação contínua no passado. E nós temos o pretérito mais que perfeito. Ó, que é o passado do passado. Então, bora lá. O pretérito perfeito é o que, pivete? Ação acabada. Não, ficou feio. Ação acabada. E o pretérito imperfeito, ação inacabada. E o mais que perfeito, passado do passado. É um passado que foi antes do passado. Opa, aí que parada. Aí eu tenho o presente. O futuro do presente. E o futuro do pretérito. Então, pretérito perfeito é ação o quê? Acabada. É a ação concluída, beleza? E o pretérito imperfeito, ação inacabada. É a ação contínua no passado. O presente é o quê, prof? Momento da fala. O futuro do presente é algo que irá acontecer. E o futuro do pretérito, porra, irá acontecer, ficou paia, velho. Eu vou botar assim, ó. É algo que acontecerá. E o futuro do pretérito é uma possibilidade frustrada. Como assim, Wilson? Uma possibilidade que foi frustrada. É algo que se planejou no passado, vem para aqui, para acontecer no futuro, vem para aqui. Só que houve um empecilho. Eu passaria no CFO se tivesse estudado, olha aí. Aí eu vou conjugar alguns verbos aqui nos tempos. Ó, o verbo amar. Eu amei. Eu estudei. Eu fiz. Eu corri. Eu chorei. Mas tu... Não, peraí. Tu, bota em segunda pessoa pra vocês saberem. Tu amaste. Na segunda pessoa sempre vai ter isso aqui, ó. Esse STE no pretérito perfeito. Beleza? Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Com a M. Passado é a M. A ótimo é futuro, filho. Viu? Vamos lá, seu monstro. Seu monstro do pântano. Seu fuleiro. Olha pra mim, vá. Pretérito imperfeito. É uma ação inacabada. É algo que acontecia no passado. Exemplo. Eu amei, como é que fica? Eu amava. Opa aí. Eu estudava. Eu ensinava. Eu fazia. Eu corria. Beleza?
Eu sorria. E o passado do passado sempre vai ter o ra. Eu amara. Sem acento, meu filho. Eu estudara. Beleza? Quando o Wilson chegou, Davi já chegara. Eu sofrera. Eu cantara. Pretérito imperfeito geralmente termina em a? Não, pretérito imperfeito vai terminar em vá ou ia. São as terminações que eu vou colocar na estante. Beleza? Pretérito imperfeito geralmente é o vá ou ia. E o ra é o mais que perfeito. E o perfeito é o STE, mas é só em segunda pessoa. Pô, esse verde não tá com nada, velho. E o presente, ó, e o futuro do presente é o ré, ra. E o futuro do pretérito é quando tem o ria. Bora lá. Presente. Eu amo. Eu estudo. Eu danço. Eu canto. Beleza? Futuro do presente é o que irá acontecer. Eu amarei. Eu sofrerei. Mas tu sofrerás. E eles sofrerão, né? E o futuro do pretérito sempre tem uria. Eu amaria. Eu estudaria. Comeria. Entre outras. Rapaz, que tabela massa é essa, prof? Tira print, bem, anota, seu sacana. Seu sacaninha. O modo indicativo indica certeza, momento da fala. São 6 tempos verbais. Pretérito perfeito é ação acabada. Pretérito imperfeito, inacabada. Passado do passado é o mais que perfeito. Se eu digo eu estudo presente, se eu digo eu estudei, já acabou o pretérito perfeito. Se eu digo foi, mas não é mais, a minha notificação preferida foi, já acabou o pretérito perfeito. Mas se eu digo ela era inteligentíssima, amorosa, carinhosa, era, é uma ação contínua no passado. Pretérito imperfeito. Ela fora enganada. Fora é o mais que perfeito do verbo ser. Ó, acesse um site aí, conjugação.com.br. Conjugação.com.br. Ele tem o design verde lá. E lá vai ter os verbos mais pesquisados. Depois olha as conjugações em todos os tempos. Sim, o Wilson Prof. O Wilson Gabriel Prof. E aí? E o modo subjuntivo? O modo subjuntivo indica uma dúvida, possibilidade, né? E nós temos o quê? 3 tempos. Três tempos. Esse danadinho aqui. Bora lá fazer a tabela. Esse Wilson está se amostrando agora que aprendeu a fazer tabela. Bora lá, nós temos 3 tempos. Ó, fazer das cores do azul e do azul e do vermelho, que é o Bahia. Pretérito. Aqui também nós temos o pretérito imperfeito.
Aqui nós temos o presente. Beleza? E aqui nós temos o futuro. Nós chamamos de pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Aqui nós vamos usar alguns conectivos, né, que nos ajudam a conjugar cada tempo desse. Por exemplo, no pretérito imperfeito é o se. No presente é o que. E no futuro é o quando. Beleza? E as terminações desses tempos verbais são as seguintes. No pretérito imperfeito sempre tem o SSE. No presente nós temos as terminações E ou A. E no futuro nós temos o R. Aí ficou fácil. Pegue o verbo amar aí. Conjugue usando se e colocando SSE. Se eu. Como é que fica? Se eu. Responde de casa, pô, tô te ouvindo. Se eu amasse. Se eu cantasse. Se eu fizesse. Se eu comesse. Ô filho, então, no pretérito imperfeito subjuntivo, quem é que nos ajuda a conjugar? O se. E no presente, o quê? Verbo amar. Como termina em AR, bote o R. Amar, que eu ame. Estudar, pode ligar. Que eu estude. Namorar, que eu namore. Perder, que eu perca. Entre outros. E o futuro, uso quando, painho? Pai, velho. Quando eu amar. Só botar o Rzinho. Quando eu partir. Quando eu sorrir. Quando eu sofrer. Beleza? Esses são os tempos verbais do modo subjuntivo. Quem é que nos ajuda a conjugar? O se, o que e o quando. Tô ligado? E o imperativo é dividido em imperativo afirmativo e negativo. Lembre-se que o imperativo não se conjuga em primeira pessoa, não tem como se dar uma ordem para você mesmo, beleza? Imperativo afirmativo, arrume-se. Negativo, não se arrume. Aqui é só uma pincelada de verbos. Nós veremos muito mais. Tem a locução verbal, tem tempo composto. Beleza? Mas aí vai ser uma aula específica só para tempos e modos verbais e vozes e tudo de verbo. Fechou? Satisfação imensa terminar a morfologia com vocês. Fechamos um ciclo nessa aula. Nós agora faremos algumas questões, né? Como forma de revisão. Não. Antes de fazer as questões, tem uns exercícios aqui. Bora lá rapidinho aqui. Classifique o valor da preposição destacada como nocional ou relacional. Vai passar 5 minutos, vai? 5 minutinhos. O Wilson foi à casa de Moura. Vocês concordam que Moura possui uma casa? Se indica sentido, se indica posse. Preposição nocional. Sairemos com vocês amanhã. Sairemos com quem? Com você indica companhia. Se indica sentido, preposição nocional. O Wilson é muito útil ao quadrívio. Quem é útil a alguém. Esse A aqui, dual, só tá aqui por causa do adjetivo útil. Eu tô completando o nome. É uma exigência aqui, logo é relacional. Precisamos de ajuda. Quem precisa de alguém ou de alguma coisa. Relacional também, porque é uma exigência do verbo. Lembrando, preposição nocional exprime sentido. Já a preposição relacional é uma exigência, né, do verbo ou do nome. Entenderam, meus filhos? Próximo exercício, você vai classificar as conjunções. Rapidinho, pai. Rapidinho. Fale baixo, tô dando uma ordem. Você... Porque todos estão dormindo, expliquei. Então aqui, ó, explicativa.
Estudou muito e não foi aprovado. A lógica de quem estuda muito é ser aprovado. Estudou muito, mas não foi aprovado. Adversidade. Quando você substitui o e por mas, né? Quando tiver uma oposição, é adversidade. Ou não entendeu ou fingiu-se de tolo. Alternativa. Nem estuda, nem deixa os outros estudarem. Nem estuda, nem trabalha, nem estuda, nem deixa os outros estudarem. Aqui a gente tem adição, né? O Wilson estuda muito para a PRF, então brocará a prova. Já que ele estuda muito, qual a consequência, qual a conclusão? Aqui é uma conjunção conclusiva. Só uma revisãozinha para soltar, beleza? Não vieram porque chovia muito. Não vieram. Qual foi a causa? Porque chovia muito. Causa. Beleza? Se aqui tivesse o verbo no imperativo, a gente marcaria até como explicativa. Como todos sabem, tem um nome respeitado. Já que todos sabem, tem um nome respeitado? Não. Conforme todos sabem, tem um nome respeitado de acordo com. É algo que está pré-estabelecido, logo é conformidade. Aqui é adverbial essas duas, beleza? Estava tão cansado. Oxe, viu? Então já lembra. Depois do tesão vem a consequência. Qual a consequência? Que adormeceu na protona consecutiva. Depois que tiver, ó, tão, tanto, tal e tamanho. E logo depois o que? Vai ser consecutiva. Depois do tesão, vem a consequência. Ainda que me ameaçasses, nada revelarei. O fato de você me ameaçar era para eu revelar. É um obstáculo que a gente passa por cima. Logo é concessiva. Ainda que chova, iria a aula do novinho. Ainda que seja difícil, vocês serão aprovados. Amém? Cadê o amém, vaso? Sempre que estou estudando, não gosto que façam barulho. Não gosto que façam barulho em que momento? Sempre que estou estudando. Temporal. Caso ela me beije, pensarei no caso. Olha aí. Pensarei no caso em que condição? Caso ela me beije. Condicional. Como seu irmão, Mariana sabia se comportar. Mariana sabia se comportar de que jeito? Como seu irmão. Perceba que eu estou comparando o jeito de Mariana se comportar com o jeito do seu irmão. Então aqui é comparativa. Eu quero que vocês voltem refazendo essas frases, beleza? Estou fazendo rapidinho por causa do horário da aula aí. Quanto mais, menos. Quanto menos, mais. Quanto mais. Quanto mais trabalho, menos tempo tenho para ganhar dinheiro. Quanto mais trabalho, menos tempo tenho. Proporção. Proporcional. Enfim, terminamos. É o famoso chega pra loja. Que Deus te abençoe e te consagre servidor esse ano. Amém?